Paixão do Senhor. Contemplemos o mistério da cruz redentora de Cristo. De sua morte nos veio a vida e a salvação. Seu amor extremado foi gerador de vida. Aquele que é o Cordeiro imolado anunciou o reino e passou fazendo o bem. Esteve ao lado dos pobres, dos pequenos, dos pecadores e dos humildes. Foi condenado por causa de seu amor e de sua fidelidade ao Pai. Sejamos gratos para com o Senhor, pois a Ele devemos tudo. Em silêncio, iniciamos a celebração. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio,
vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tornava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Eu não fico envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos.
afastem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdias e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso, Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terras se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia um jardim onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Em nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiu Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada guardava a porta e disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estava se aquecendo, pois fazia frio.
Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos, de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvirem. O que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, os dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-lhes. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetada. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar:
Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, Fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. E ali crucificaram com outros dois, um de cada lado. Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que o Jesus foi crucificado estava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, umas para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo. E disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim será, assim se cumprirá a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre si a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofa e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Agora todos vamos ficar de joelhos nesse momento. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilato que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho de seu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos dos seus seus ossos. Outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra, aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um túmulo novo, aonde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos sentar um pouquinho para juntos refletir, para juntos rezar. O Evangelho da Paixão nos apresenta um Jesus que, segundo o Evangelho, não encontraram nada, nenhum mal ele tinha feito para que terminasse na cruz. Pilatos disse: eu não encontro nenhuma condenação nesse homem. Por que nós estamos condenando? E a palavra que hoje nós ouvimos do Santo Evangelho nos ajuda a compreender
de que de fato muitas das vezes nós somos crucificados como Jesus. Jesus passou a vida inteira fazendo o bem. No domingo passado nós celebrávamos o domingo de Ramos. E todos nós cantamos com nossos ramos, Hosana e, Hosana a, todos nós cantamos. E a gente percebe que quando Jesus ele entra em Jerusalém, aquela multidão começava a aclamar Jesus, gritando Hosana e, Hosana a. Esse é o Rei dos Judeus. Mas eles tinham uma visão totalmente diferente de Jesus. Queria que Jesus libertasse Israel com armas. Mas o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é o projeto de vida. Por isso que Jesus nos diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E quando a gente celebra a vida, nós estamos celebrando o mistério de Jesus. Mas hoje, a nossa sociedade, o que dá dinheiro não é a vida, é a morte. Só a gente parar um pouquinho para refletir isso. As misérias hoje que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, no Brasil, aqui em Manaus, é porque dá dinheiro. As pessoas ficando ricas, cada vez mais ricas, com o nosso sofrimento, com a nossa doença. E hoje o Evangelho nos apresenta o servo sofredor, aquele que sofreu por nós. E hoje nós estamos aqui celebrando a paixão de Jesus. Mas nós também devemos celebrar a ressurreição. Muitas das vezes nós só vamos celebrar a morte, mas esquecemos de celebrar a vida. E Jesus, ele morre, mas ele ressuscita. Como eu falava ontem, às vezes nós só morremos com Jesus, mas não celebramos a ressurreição dele, a nossa ressurreição. Então, amados irmãos e irmãs, nessa celebração da paixão do Senhor, essa celebração é tão bonita, na qual nós estamos aqui celebrando, como se dizer assim, que os últimos momentos da vida de Jesus, da vida terrena, momentos que Jesus sofre por nós, carrega a cruz, apanhou, cuspiram nele, humilharam Jesus. Mas será que tudo aquilo que Jesus passou por nós, será que não valeu a pena para mim, para você? Será que todo o sofrimento de Jesus foi um sofrimento em vão? Ou se de fato está fazendo sentido hoje para a minha vida? O nosso sofrimento hoje, que hoje nós estamos passando, é também o sofrimento de Jesus. Às vezes nós não queremos carregar a cruz, mas Jesus carregou a sua cruz. Ele nos diz que nós devemos renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós somos convidados a seguir os passos de Jesus, mas ele não fala que vai ser fácil a nossa vida. Mas ele fala que estará conosco todos os dias. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas hoje na paixão Jesus nos mostra que está sempre ao nosso lado. Então, amados irmãos e irmãs, nessa celebração, vamos vivenciar bem esse mistério da paixão de Jesus. Vamos vivenciar bem esse dia santo, na qual a igreja nos convida a reflexão, a pedir perdão. Mas muitas das vezes, nós só vamos dar valor e pedir perdão diante do caixão.
Ah, se eu soubesse, eu tinha pedido perdão. Aí a pessoa faz aquele escândalo danado, descabela todo o cabelo, fica, né? É meu pai, é minha mãe. Sim, mas por que você não pediu perdão antes? Depois que perde, não temos mais essa chance de pedir perdão para os nossos pais, para os nossos irmãos. Então, amados irmãos e irmãs, hoje nessa celebração da paixão, Jesus nos convida a fazer uma reflexão diferente da nossa vida. Qual caminho nós estamos seguindo? Se é o caminho de Jesus, se é o caminho da vida, ou se é o caminho da morte? Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza sempre com os olhos fixos em Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, por sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velais sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Leonardo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais, pelo vosso Espírito, todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs
que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não crerem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade, de coração chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós que criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que crerem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes. Que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia da Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocados pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que, heroicamente, têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que dedicam à pesquisa de uma nova vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza, e consolai nossas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que compadece sob a pandemia, para que encontre, finalmente, o alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos
irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer o nosso momento, tá, de adoração da Santa Cruz. Como nós falamos no início, agora vamos ficar nos nossos lugares, nesse momento da adoração, do beijo da cruz. Nós que trouxemos o nosso terço, a nossa cruz, nós também podemos fazer este gesto de beijar a cruz, pedindo a misericórdia de Deus, o perdão sobre todos os nossos pecados. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. E te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Amados irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança em uma só voz a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sermos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ó seu reino, o poder e a glória para sempre. Um olhar, uma voz, um sentir. É o que preciso diante de ti. Olhar tua vida entregue neste altar. Render-me ao teu eterno chamado ao amor. Um coração seria pouco, meu Deus, para te amar. Receba o pouco que eu sou, hoje quero me oferecer. Um coração seria pouco, meu Deus, para te amar.
recebo tua graça neste altar. Meu Jesus, o teu corpo se faz pão para alimentar todo o meu ser. Olhando tua dor, teu sofrer se faz viver no mistério da fé. Acreditar me faz cantar. Um coração seria pouco, meu Deus, para te amar. Receba o pouco que eu sou, hoje quero me oferecer. Um coração seria pouco, meu Deus, para te amar. Recebo tua graça neste altar. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então vamos continuar sentados, tá bom? Que os nossos ministros vão levar a comunhão até onde nós estamos. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Prova de amor não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovais pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos fechar os nossos olhos para receber a bênção. E a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado ao vosso povo consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos sentar um pouquinho. Só para os nossos avisos. Avisando que amanhã a nossa celebração do Sábado Santo da Vigília Pascal vai iniciar às 18 horas, não é isso? Como nós falamos no início, às vezes as pessoas só vêm para celebrar a morte, na sexta-feira da Paixão. Mas eles se esquecem que Jesus não só morreu, mas ressuscitou. E às vezes a gente só morre com Jesus, mas esquece de ressuscitar com Ele. Tá bom? Então, amanhã, todo mundo está intimado para participar da celebração da Vigília Pascal. Eu acho que todo católico que se preze de coração deve participar dessa celebração do Tríduo Pascal. Tá bom? Então, todos devem participar dessa celebração. E não vamos dar desculpas, porque Jesus não deu desculpa por nós, não. Ele carregou a cruz por nós. Ele não deixou para amanhã aquilo que ele podia ter feito naquele momento, ele fez. Ele não disse, não, amanhã eu vou para a igreja depois, não. O que ele fez naquele momento, abraçando todos nós, perdoando todos os nossos pecados. Então, amanhã, todos nós somos intimados a participar da celebração da Vigília Pascal. Tá bom? Agora vamos ficar de pé, vamos rezar, também pedindo a Nossa Senhora que nos proteja sempre, que nos guarde sempre com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só a gente olhar bem para a cruz de Jesus, a gente também olha que a mãe estava ao lado de Jesus. Como que Nossa Senhora sofreu com Jesus? Acompanhando Jesus. Já pensou a mãe olhando um filho passando tudo aquilo que Jesus passou? E a gente não percebe esse mistério, né? Que como Nossa Senhora foi importante para Jesus. Desde o início ela estava ao lado do filho. E assim, Nossa Senhora também vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Momentos de dificuldades, de dor, de tristeza, que a gente já não aguenta mais tanto sofrimento como Jesus, mas a mãe estava ao lado do filho. E vamos pedir a Nossa Senhora
que esteja sempre ao nosso lado, assim como ela estava ao lado de Jesus, dando força ao Filho, pedindo ao Pai que estivesse sempre ao lado dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apaga o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus.